Como já dizia Robert Greene em As 48 Leis do Poder, quando ele escreveu o livro, né? Não adianta evitar o jogo do poder. Nós vivemos numa gigantesca corte fraudulenta, onde até mesmo os que se passam por honestos, né, os meros moralistas, que se dizem moralistas, esses podem ser os mais perigosos no jogo do poder. Se você está rodeado de toda essa fraude, cara, não adianta você querer ser o bonzinho, ser o quietinho. Você vai se sentir impotente. E a impotência vai deixar você infeliz. Talvez seja esse o motivo de muitas pessoas serem felizes por não gostarem do jogo do poder, né? Por evitar o jogo do poder ou por achar que, né, você se colocar em uma certa posição de poder é como se você quisesse atingir a fama. E tem gente que confunde com buscar poder com atingir fama, né, cara? E não tem nada a ver, cara. O poder, ele pode começar do seu lado pessoal, ele pode começar daqui. O poder pode começar em você se autoconhecer e se resolver como pessoa, resolver a sua vida e tá tudo certo. O poder, ele pode ser de várias as maneiras que você necessitar de ter. Tem muita gente que não entende. Ela pensa que, poxa, ter poder, eu preciso ser uma pessoa soberba, eu preciso... Mas como diz Robert Greene, não adianta evitar o jogo do poder, porque você vive numa gigante corte fraudulenta. O mundo é essa gigantesca corte fraudulenta, aonde tudo isso pode te deixar muito impotente. E a impotência vai te deixar infeliz, que é o motivo de muita gente. Outro motivo é você imaginar que você vive aquela vida dos sonhos, a vida que você tanto quis ter, a casa, o carro, o dinheiro, a fama talvez, o relacionamento, a pessoa, a mulher ou o homem da sua vida. Imagina que você está vivendo essa vida, cara, e você em alguns momentos sente aquele vazio, o vazio que não tem explicação. Um vazio que ele parece que só tende a aumentar e cada vez mais e mais você nunca tem a explicação desse vazio. E que você tem duas opções. Continuar nessa imaginação de vida que você tem tudo a ponto de não precisar de mais nada, mas sente um vazio que não te dá explicação. Um vazio que te deixa confuso e perdido nessa vida de tudo. E a outra opção é voltar para a sua realidade do momento presente. Esse momento presente que você está assistindo esse vídeo aqui, talvez imaginando, se planejando e se desafiando para conquistar algo, para o próximo passo. E que nesse momento presente é um momento que você tem mais controle das alternativas, dos pensamentos, das circunstâncias, e que você pode sim se manter em desafio no decorrer das suas conquistas. E esse é o erro de muita gente. Claro que a minha opção seria voltar para a realidade do meu momento presente, que é essa aqui, que é onde eu posso ter o controle das minhas imaginações, o controle de analisar as circunstâncias, de fazer as melhores escolhas, as melhores alternativas, optar por elas. Por mais que eu não saiba aonde isso tudo pode me levar, mas eu tenho algo importante nesse jogo, que é o desafio. Te falta desafio e você talvez não entendeu o porquê, o motivo de tanto buscar e nunca se sentir completo, nunca se sentir satisfeito. É como se fosse isso o motivo de muitas pessoas, né? Algumas têm demais e se sentem um nada. Outras não têm nada e sente que nunca pode alcançar. É exatamente esse o erro de muitas pessoas. Não existe desafio para elas, ou elas confundem desafio com expectativa, imaginação. Elas confundem, né, com toda essa fantasia que você às vezes inventa aí. Não é que você inventa, mas é algo normal de sonhar, né, cara? Você precisa se manter em desafio mesmo sonhando, mesmo conquistando. E o exemplo disso você pode ter o exemplo de pessoas que já alcançaram
o ápice do poder, o ápice das suas vidas, o ápice de conquista. Essas pessoas já tiveram a melhor fama, já foram de mídia alta, já tiveram tudo, já foram ao topo e mesmo assim tiveram que lidar com suas quedas. Você pôde ver alguns exemplos, ou às vezes você escuta falar em alguns exemplos de pessoas de grande poder, status, fama, dinheiro. Fulano de tal se encontra perdido, fulano de tal precisa de ajuda, fulano de tal tá bem, o que aconteceu com fulano de tal? Você, uma hora ou outra, se depara com essas notícias de pessoas, né, famosas até, que se dão mal, cara, que tem que acabar lidando com a queda, porque talvez faltou desafio. Ou seja, esse conceito serve para qualquer exemplo, para várias áreas na vida, cara. Mesmo tendo tudo, você pode se sentir um nada. Então é sobre isso o conceito desse vídeo. Não criar expectativas e sim desafios. A expectativa é normal. É normal sonhar, imaginar. É maravilhoso, cara. Faz parte colocar toques de fantasia na sua realidade, né? Mas o desafio é o que vai manter o seu propósito firme, cara. É o que vai manter o seu propósito vivo. É o que vai manter a sua direção. É o que vai te manter com intensidade. É o que vai te manter no sentido do seu significado da vida. Qual é o seu significado? Já parou para pensar nisso? Eu sou uma pessoa assim, cara, eu paro muito para pensar, mano, qual que é o meu significado? Qual que é o sentido disso? Por mais que às vezes você não entenda o sentido completo, total da vida, do mundo, por que as coisas existem, por que tal coisa é assim, por que aquilo é assim, por mais que você não entenda exatamente tudo isso, a busca de tentar entender é o próprio desafio. E é isso, para tudo. Eu uso esse conceito para tudo, cara. Porque aí é que está o erro de muita gente pensar que eu tenho que ter a casa, a mansão que eu imagino, eu tenho que ganhar muito dinheiro, eu tenho que chegar a esse patamar, eu quero ser isso, eu quero ser como aquilo, eu quero ser como aquele. Eu quero chegar a viver essa realidade. Mas o erro de muitos é, qual é o próximo passo? Eu posso dar um pequeno exemplo aqui, cara. Eu tinha uma motinha, eu tinha uma 150, uma CG Sport. Quando eu comprei essa moto, ela foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu falei, caralho, mano, nunca tive nada para andar. Comprei essa moto aqui e fiquei muito feliz. Mas logo depois, perdeu a graça. É assim com tudo, né? Claro. Porque você vai tendo aquilo se torna a sua realidade, não é mais um desafio. E ela perdeu tanto a graça a ponto de eu ter que almejar comprar outra. E sem falar que ela era uma moto lascada, né? O documento não prestava. Aí era pior ainda. Foi o que mais me desanimou. E quando eu comprei a outra moto maior, que eu queria, que eu almejava bem antes, eu achava bonito, eu vi os outros com aquela moto, falei, nossa, que moto bonita, eu preciso ter uma moto dessa. Então foi aonde eu comecei a me desafiar, a trabalhar para ganhar mais dinheiro, para comprar essa moto. Então eu comprei a outra, então eu fiquei com as luzes e falei, caralho, agora eu tenho duas motos, eu tenho a moto que eu queria, que sonho, meu Deus, obrigado. Mas qual é o próximo passo? É sempre assim a vida. E aí, depois eu perdi a outra, porque o documento era lascado, então eu fiquei só com a moto maior. E aí foi aonde perdeu ainda mais a graça. E não que você fala, nossa, mano, você está falando que o seu sonho não faz sentido? Não, não é que o sonho não faz sentido. É que não está existindo mais desafio, mano. É que não está existindo mais direção com isso. Você não vai viver de status a vida toda. É preciso mudar o curso. E é o que muita gente não entende. É preciso que você se mantenha planejando e se desafiando. E aonde eu me deparo agora, no tempo atual, eu falo, mano, é isso, cara. Eu preciso focar nos meus próximos passos. Qual é o próximo passo? É viver o meu sonho? É me tornar a referência que eu sempre quis ser? É me tornar essa pessoa que está evoluindo constantemente de mentalidade, de corpo físico, shape, de espírito, sabe? De alma. Essa pessoa que se mantém evoluindo em vários aspectos. Isso é o que me torna uma pessoa completa. Isso é sempre um desafio para mim, cara. Olha que loucura.
E depois que eu passei a usar mais esse conceito, eu vi que é isso, cara. Para você manter o seu propósito de pé, você tem que se manter em desafio constante. Eu tiro o exemplo das grandes pessoas que se mantêm assim, em crescimento, em evolução. Elas precisaram e precisam se manter em desafio. Então eu tiro vários exemplos aqui que são inspirações desse nicho que eu tô, que são pessoas que estão constantemente em evolução, cara. Essas pessoas, elas não param de evoluir, não é porque elas se tornam o centro do mundo, não é porque elas se tornam as mais poderosas do mundo, não. Mas elas se tornam poderosas na própria vida delas. E isso é um exemplo pra gente que quer evoluir, cara. Pra gente que sonha evoluir, pra quem acredita nisso, né? Pra quem se enquadra nesse conceito também. Porque tem gente que acha isso aqui uma besteira. Então, pra mim também, tanto faz. Eu quero levantar pessoas aqui que acreditam na evolução, que acreditam que a vida tem um significado, cara. Já é o sentido que muitos nunca encontraram, talvez nunca vão encontrar. Porque foram pessoas que talvez não nasceram com esse destino ou não fazem questão disso. E é a realidade de cada um, a gente tem que se conformar. Mas eu estou aqui pelas pessoas que acreditam nisso, sabe? Para as pessoas que elas acreditam que a sua vida tem um significado. Elas acreditam ter um significado. Elas acreditam na evolução. Elas gostam da evolução. Elas são obcecadas por evoluir. Tem fome do conhecimento. Como eu, cara. Eu tenho fome do conhecimento hoje, sabe? Eu com 27 anos, assim, beirando os 30, falo, mano, não posso ficar desinformado nesse mundão aqui não. Você tá maluco? Você tá doido? Quero ficar perdido aqui não. Eu quero me manter no controle, sim. O máximo de controle que eu puder ter. Então, não é só imaginar. Não é só achar que, poxa, então eu tenho que me tornar referência, levantar esse canal aqui, levantar o público, me tornar a referência que eu sempre sonhei, é isso. Mas, se eu achar que é só isso, por isso, tipo assim, poxa, o canal tá criado, os vídeos estão aí, é isso. Se eu pensar que, poxa, acabou então? Não, nunca acabou. Nunca. Não é nem o começo, eu acho. É isso que me mantém a pessoa que eu venho sendo, a pessoa que eu venho me tornando, evoluindo constantemente, trabalhando mais a minha mentalidade, buscando mais conhecimento, me tornando alguém mais forte de corpo, de alma, de espírito, me tornando alguém que, sabe, é mais seletivo agora também, nos relacionamentos, nas amizades, tudo, cara, tudo. Você tem que usar esse conceito em várias áreas da sua vida, de se manter em desafio. Se você quer buscar uma pessoa dos seus sonhos, né? Se falando de relacionamentos, na área do relacionamento, se você quer ter uma pessoa do seu sonho, uma mulher que você tanto sonhou, aquela mulher que te respeita, que te admira, enxerga o seu valor sendo homem. Se você quer ser essa pessoa, então você precisa se manter em desafio para ser essa pessoa. Se você quer ter esse relacionamento, então você precisa se manter em desafio para ser essa pessoa que atrai isso. Se você quer chegar em um certo patamar de reconhecimento, então você precisa ser essa pessoa que busca constantemente isso, que busca viver essa realidade, que acredita nessa realidade, que se torna essa pessoa, que encaixa, que vive essa parada, saca, mano? Então é isso que muita gente não entende, de que eu só preciso ter para me tornar completo. Eu só preciso ser para me tornar completo. Ela pensa que é isso, é chegar a um certo ponto e parar. Sendo que, cara, se você ainda está vivo, todos os dias você necessita de movimento, você necessita de passos. Eu sempre usei o conceito de que a vida é como se fosse uma caminhada, e literalmente, cara, é como se fosse passos adiante. Você pode chegar no maior poder de status possível, mas se você parou ali, então você é só mais um parado. É isso. Você tem que lidar com tudo isso aí, no seu emocional, no seu consciente. E agora? Qual é o próximo passo? Porque até então você ainda não morreu. Você ainda está vivo. É sobre isso que muita gente não entende. A vida é sobre desafios, cara. Se desafie a se tornar alguém melhor, se desafie a se tornar aquilo que você tanto construiu aí.
nas suas imaginações, no seu interno, sabe? Expressa isso para a sua realidade. Se desafia a fazer isso. E você vai ver que o seu propósito tem muito mais clareza, que você vê muita mais força, sabe? No seu propósito. É como se o seu propósito fosse ainda mais vivo, cara. Você enxergasse mais os seus sentidos, sabe? O seu significado. E é o que muita gente não entende. Por isso muitas pessoas se afundam na tristeza, na melancolia, né? Por isso que muitas pessoas não entendem o motivo de tanto vazio, mesmo tendo tudo. Ah, eu tenho tanto dinheiro. Ah, eu tenho um carro que eu sempre quis ter, mas eu me sinto vazio. É engraçado, cara, que muita gente não pensa nisso, né? Talvez elas não encaram a vida com essa mentalidade, né? E tá tudo bem, cara. Cada pessoa encara a vida como ela quer, como ela acha que deve encarar. Afinal, a realidade de cada um é de cada um. Mas eu estou aqui por essas pessoas que sabem que têm essa mesma visão de mundo, de acreditar que a vida é um desafio, de acreditar que você tem o seu significado, ou pelo menos você tenta descobrir ele, e isso é um desafio para você. E isso é o que te torna a pessoa que você vem se tornando, a pessoa que você vem conquistando ser, sabe? Tudo, cara, você precisa levar como desafio. É sobre isso que eu quero que você entenda no conceito desse vídeo. Não evite buscar o poder. Claro, jamais. Tudo bem se você tá tranquilo em viver uma vida pacata, mas algum desafio tem para você. Qual é o seu significado? Entendeu? Qual é o próximo passo? É entender isso. Espero que você tenha curtido o conceito desse vídeo. Deixa aqui o seu comentário. Se inscreva se não for inscrito. Seja bem-vindo a esse canal de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, falar sobre relacionamento, falar sobre evolução pessoal, falar sobre conquista, sobre poder. Cara, eu sou fã disso. Eu me tornei uma pessoa fanática nisso, mano. Eu me identifico com essa parada aqui. Eu sou essa porra aqui, mano. Entendeu? É a minha versão passada. A minha versão passada é o meu combustível da minha versão atual. A minha versão atual que vem me tornando forte constantemente. Então é esse o conceito. Claro que perfeição jamais, mas você se mantém em evolução. É esse o conceito, né? De você se manter evoluindo e jamais deixar se fraquejar, né? Jamais regredir, né? Regredir não faz sentido, cara. Não faz sentido regredir. Então é sobre isso. Espero que você tenha entendido. Deixe o seu like, seu comentário sobre o conceito desse vídeo aqui de não criar expectativas, não dê prioridade para expectativas, mas sim crie desafio.